Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos, esse programa que eu idealizei para apresentação no YouTube. Eu sou Evaldo da Assunção, médico e aposentado, escritor em atividade. E essa crônica que eu agora vou lhe apresentar é a de número 16 desse meu programa. E ela não é como as demais já apresentadas, crônicas do passado que eu readaptei para o momento. Essa foi escrita nesse tempo que estamos vivendo, porque aborda um tempo que coisas que me incomodam bastante e tenho certeza que há muitos de vocês que estão me assistindo. O título dessa crônica é Um País para um Povo Feliz. No início do século XVI, mais precisamente 9 de março de 1500, as caravelas de Pedro Álvares Cabral saíram de Portugal em busca de novos caminhos para a Índia. Era cerca de 1.400 homens, entre marinheiros, escrivãos, cozinheiros, padres e ajudantes. Desviando-se desses caminhos, não se sabe se por acaso ou porque se perderam ou buscavam novas alternativas. O fato é que em 22 de abril de 1500 chegaram ao continente americano, mais precisamente no litoral sul do hoje estado da Bahia. Lá chegando, avistaram um majestoso monte, ao qual deram o nome de Monte Pascal, pois era a época da Páscoa. Em 23 de abril, eles desembarcaram e no dia 26 foi celebrada a primeira missa no novo território que eles encontravam. E em carta enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel I, Cabral assinalou: a qual terra pus o nome de Santa Cruz. E isso foi porque na praia arvorou uma cruz muito alta. Consta, porém, que também a possibilidade desse nome ter sido dado foi a existência na nave principal da frota de Cabral, havia uma caixa com uma relíquia representada por uma lasca da cruz em que Cristo foi crucificado. Como se pode ver, a história, né, parafraseando Gabriel Garcia Marques, que disse: não é exatamente aquilo que a gente conta, mas aquilo que a gente pensa ter acontecido e da maneira como contamos que aconteceu. Isso eu digo porque podem haver outras versões desse chegada de Cabral no território hoje do Brasil, mas essa é a mais comumente utilizada, usada, e eu a sigo porque são de historiadores de renome. Todo esse preâmbulo, ele objetiva situar nossa pátria amada Brasil nos tempos atuais. A crônica não é histórica, né, da descoberta do Brasil, mas para entender o país em que nós vivemos hoje. Voltemos então ao ano de 2018, quando, num trágico 6 de setembro, o deputado federal e depois presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado em Juiz de Fora durante sua campanha. Passou por vários tratamentos, felizmente foi salvo, né, e assumiu a presidência da República, eleito que foi naquelas eleições. O país já estava numa lenta recuperação econômica, depois de uma longa recessão dos últimos 10, 11 anos. Porém, a corrupção é como um câncer que cresce assustadoramente, desafiando todo e qualquer tratamento.
E esse câncer da corrupção graçava, né, em todos os lugares, né, administrativos do nosso país. Com o novo presidente, houve uma mudança significativa, não só na economia, mas especialmente no combate à corrupção. O presidente era um homem íntegro e que se preocupava em como a corrupção estava destruindo o nosso país. Infelizmente, em 2020, teve início uma misteriosa epidemia denominada Covid-19, que causou um verdadeiro terremoto no mundo inteiro, principalmente pelas controvérsias a respeito de tratamento, de origem e tudo mais, mas de qualquer forma, com um índice de mortalidade alto, e isso afetou tremendamente a nossa pátria. Foi uma epidemia que ela entrou em declínio somente em meados de 2022. Com isso, muitas alterações, muitas dificuldades aconteceram para a própria administração do país. Eu não vou entrar em detalhes de fatos ocorridos nesse período, que foram muitos, todos de alta complexidade, principalmente pelas diferentes posições sanitárias e ideológicas que envolviam a discussão e as condutas em relação a essa epidemia. Nessa crônica, eu quero me ater exclusivamente às condições em que nós estamos vivendo hoje, na metade do ano de 2026, e véspera de novas eleições para a presidência e para o Congresso Nacional. Hoje, morando distante de grandes centros, acompanho por diversas formas e fontes, né, muitas delas nada confiável, os trágicos acontecimentos que nós estamos vivendo. Com 88 anos de idade, eu confesso que não me recordo de ter visto tantas irrupções de corrupção no poder público como nesses últimos tempos. Cada uma mais absurda do que a outra. Só para nos situarmos, né, eu resumo algumas dessas maiores, né, e dos mais recentes escândalos. Tivemos o mensalão, ocorrido durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2005, constituído por um esquema de compra de votos no Congresso Nacional absurdo. Depois veio a denominada Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014, com investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro movimentando bilhões de reais em propinas. O nome Lava Jato foi escolhido porque um dos locais utilizados para movimentar todo esse montante de dinheiro, né, ilícito, era um posto de combustíveis e lava-jato em Brasília. Em 2023, descobriram-se as fraudes do INSS, conhecido como farra do INSS, referindo-se a um esquema criminoso que desviou recursos dos beneficiários do INSS através de descontos irregulares por associações e sindicatos, sem autorização dos beneficiários, né, dessa instituição, né, nos benefícios de aposentados e pensionistas, geralmente pessoas mais idosas e, curiosamente, que possivelmente tivessem menos condições de controlar adequadamente os seus recebimentos. Por isso, vítimas fáceis de grandes espertalhões. Em novembro de 2025,
o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, que era controlado por um cidadão chamado Daniel Vorcaro, após constatar que essa instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros. E, em decorrência dessa situação, foi deflagrada pela Polícia Federal o que se chamou a Operação Compliance Zero, com a prisão de Vorcaro, considerado grande mentor e corruptor geral das coisas. Mas a coisa foi progredindo e como um polvo estendendo seus tentáculos por muitas direções. Esse caso já é considerado hoje como a maior fraude bancária da história brasileira, e também, para alguns, até internacional, com fortes indícios de envolvimento de autoridades políticas, servidores do Banco Central e integrantes do Poder Judiciário. Precisa mais? Creio que nós já temos um lamaçal de fazer inveja ao maior lamaçal do Pantanal mato-grossense, nos seus dias mais tempestuosos. O pior é que nenhum desses inquéritos, caminha de forma a deixar o povo brasileiro tranquilo, com a certeza de que haverá uma rigorosa investigação e punição exemplar para os culpados. E, se possível, com a recuperação de aquela fortuna, que foi mobilizada e roubada através desses golpes. E essa preocupação da população brasileira de que as coisas não irão chegar ao ponto que deveria, porque a experiência tem demonstrado que, a exemplo da Lava Jato, a primeira maior delas, que foi totalmente desmantelada depois, suspendendo-se as punições e as investigações sendo interrompidas por uma simples canetada de uma autoridade superior, que dizia ter sido o processo realizado de forma irregular, além de não ter sido feito em Brasília, que seria, vamos dizer, o foro certo para fazer o processo, mas em Curitiba. Como se esse problema de endereço cancelasse tudo aquilo que foi descoberto e comprovado nas investigações. Uma coisa absolutamente psicodélica, digamos assim. O mais revoltante de tudo é que, com a anulação das investigações e dos processos, muitos dos que abiscoitaram grandes fortunas tiveram o dinheiro, que eu diria, roubado, devolvido, porque a investigação não foi feita da maneira mais adequada. Com tudo isso, o que paira hoje sobre a maioria dos brasileiros conscientes é uma tremenda frustração e revolta, pois tudo sugere que o certo virou errado e vice-versa. E o pior, acreditando que os bandidos serão novamente inocentados e os honestos acabarão punidos, como, aliás, já tem alguns casos bem evidentes desse fato, dessa distorção da legislação e da correção investigatória e policial. Como consequência, as pessoas vão ficando mais agressivas, mais impacientes, litigiosas e desconfiadas, não somente nas ruas, como dentro de casa, entre familiares
que se posicionam em lados ideológicos diferentes e não admitem qualquer contestação. Há notícias até de casamentos desfeitos, relacionamentos e amizades antigas rompidas, tudo pela intolerância e a agressividade acima do admissível. Os jovens estão perdendo os parâmetros adequados para uma vivência social correta, e a esperteza e a desonestidade passaram a se tornar paradigmáticas, passaram a ser atrativas. O pior é que até dentro das comunidades religiosas, as referências se tornam distorcidas, as pregações conflitantes com a consciência de muitos fiéis, os comportamentos totalmente antagônicos com o que se deveria esperar de pessoas com o mínimo de espiritualidade e conhecimento teológico. A lei do mais esperto passou a superar a honestidade. O respeito ao outro tornou-se extremamente fluido. A mentira, muitas vezes descarada, presente nas falas e pronunciamentos de autoridades, se torna péssimo exemplo para todos, especialmente para os mais jovens e para os de moralidade relativizada. E os meios de comunicação em geral? E os influenciadores digitais, que é uma nova modalidade, né, de meios de comunicação? Até quando serão propagadores inconsequentes e impunes de manchetes, de notícias e narrativas repletas de boatos, mentiras descaradas, invencionices, usando inclusive toda essa tecnologia incrível da chamada IA, inteligência artificial, que consegue reproduzir pessoas sem que elas tenham falado nem feito nada daquilo que mostra um vídeo com aquela pessoa agindo ou falando coisas que ele não fez, nem falou. E não há como nós, meros espectadores, olharmos e deduzir isso ali é uma invenção, é uma criação da inteligência artificial. Muito difícil. Não me prolongarei mais, porque a lista é infindável. Apenas faço um questionamento. Quando iremos ter o verdadeiro país da Santa Cruz que Cabral descobriu? Quando teremos um país para um povo feliz? Porque felizes nós éramos e, de repente, tudo entrou em revolução, entrou em rebuliço, e hoje estamos nessas condições que eu acabei de figurar para os meus seguidores, né, refletirem também sobre isso. Se você gostou desse meu novo programa, né, e da crônica que acabei de apresentar, eu lhes peço que não se esqueçam de deixar o seu gostei no final, né, no lugarzinho apropriado, porque isso ajuda bastante a valorizar o nosso programa. Eu também quero lhes convidar para se inscreverem no meu canal para receberem comunicação de novos vídeos nele colocados. E mais um convite. Conheçam todos os outros vídeos que já estão nesse nosso canal. Tem muita coisa interessante, além das crônicas, né, que eu tenho apresentado. E espero vocês até a próxima crônica, na sexta-feira que vem. Tudo de bom para vocês. E que esse país, quem sabe, possa se recuperar.